Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês aqui mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente conhecer da sua situação econômica e financeira. Estamos falando aqui da HBR Realty SA. HBR Realty SA, que é uma empresa que é originada do grupo Helbor Empreendimentos SA. Helbor que inclusive já foi analisada aqui no canal. E a HBR foi uma indicação aqui dos nossos inscritos, do meu amigo Cleiton Lazarevicius. Grande Cleiton, prazer ter você conosco. Muito obrigado pela sua sugestão, muito obrigado pelo seu incentivo de sempre aqui junto conosco. E também quem sugeriu a HBR foi o Luiz Silva, grande Luiz Silva, quem eu mando um grande abraço também. Muito obrigado por estar junto conosco aí, Luiz. Mas caso também vocês queiram outras empresas, é fácil. Basta entrar aqui, ó, canal Silas Negras, e manda a sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Hoje vivemos um período de muita turbulência na Bolsa, aí, as pessoas até um pouco assustadas, mas o que nós temos que fazer é entender todo um contexto no qual nós estamos inseridos. A começar lá em 2020, quando nós tivemos todo o problema da pandemia, e aí a pandemia acabou gerando aqui uma turbulência dentro dos mercados de uma forma geral, com a inflação extremamente alta, e aí, consequentemente, todos os países, inclusive o Brasil, tiveram que elevar a sua taxa de juros justamente para poder controlar a inflação. E esse processo, ele leva um determinado tempo, né? E aí ele começa a dar efeito. Mas antes que começasse a dar efeito, nós tivemos uma outra onda que foi a guerra da Ucrânia, que a guerra da Ucrânia aí deixou o mercado mais turbulento ainda. E aí passa um tempo também, o que vai acontecer? O mercado vai assimilar tudo isso aí, mas não nem bem assimilou todo esse problema da guerra da Ucrânia. Nós estamos vivendo agora também a guerra em Israel. Então estamos vivendo aí períodos extremamente conturbados, né? Mas tudo isso passa. Se você pegar ao longo da história, estudar toda a história, você vai ver que sempre nós tivemos essas oscilações e tudo isso passa. E quando passar, o que vai acontecer? Há uma retomada de investimentos dentro das empresas e, consequentemente, na Bolsa, só que essa retomada ela sempre vai começar por empresas sólidas, empresas que venham apresentando números mais consistentes durante toda essa fase aqui, razão pela qual é fundamental nós entendermos como que está a situação de cada empresa e como cada empresa vem reagindo a tudo isso que está acontecendo. E aí as empresas que reagiram e vêm reagindo de forma mais segura são as empresas preferidas na hora do retorno do capital para esse tipo de investimentos, né? Então, razão principal aí da análise de balanços dessa ferramenta fantástica que nós temos para poder entender como que está a situação de cada empresa. Mas os números, eles traduzem a história, né, e tudo aquilo que a empresa vem construindo, isso aí acaba se refletindo nos seus números. E, para tanto, é importante entendermos um pouquinho da história, saber o que é cada empresa, o que ela faz, de onde ela vem e para onde ela vai. E no caso da HBR Realty, é uma empresa que, como eu já falei anteriormente, ela surge da Helbor Empreendimentos. Nós vamos contar a história da Helbor para você entender o que é a HBR. Lá em 1917, vem para o Brasil, lá, inclusive da Ucrânia, na época lá, o senhor Hélio Borenstein. E o senhor Hélio Borenstein, imigrante, vem para o Brasil aqui tentar a vida, e aí se estabelece em Mogi das Cruzes, em São Paulo. O começo de vida, como todo imigrante, ali bastante difícil, começa ali vendendo roupas, daí na sequência, daí montou uma pequena loja, daí essa loja foi crescendo, se transformou também, além de uma loja de roupas, era também uma loja de venda de móveis, utilidades domésticas. E daí, na sequência, o senhor Hélio monta também uma concessionária da General Motors, isso lá no começo dos anos de 1900. E aí, com isso, naturalmente, que a empresa foi ganhando dinheiro, e qual que era a preocupação do senhor Hélio? Era justamente ir comprando imóveis, fazer investimentos em imóveis, e tanto é que construiu ali um grande patrimônio imobiliário. Em 1964, com o seu falecimento, o seu filho, o Henrique Borenstein, assumiu todos esses imóveis do pai e passou a fazer a administração, principalmente dos aluguéis que
que todos esses imóveis geravam. Em 1977 acabou montando também uma construtora e aí passou também a atuar no setor de construção civil, além da parte da incorporação, agora também na parte da construção. E no ano de 1977 passou a construir na cidade de Santos e também em São Paulo, atuando ali no público já de um médio e alto padrão. No ano de 2007, faz o IPO, se transforma numa sociedade anônima de capital aberto. Então, nesse momento, a empresa que nós estamos falando aqui é da Elbor Empreendimentos S.A. E aí, com isso, a empresa vai crescendo e no ano de 2011, ela faz um desmembramento e cria uma outra empresa, que é a HBR Realty, que é o que estamos analisando aqui. Tá? E o que a HBR ela faz? Ela é praticamente uma administradora de imóveis, né? Ela atua tanto ali na parte de incorporação, na parte de locação e administração de ativos imobiliários. Então ela é praticamente uma mistura de uma incorporadora com uma grande imobiliária. E nesse processo todo, ela passa a participar em conjunto com outras empresas também no desenvolvimento imobiliário em determinados nichos, né? A começar por um deles, que é o Convém, que são espaços de conveniência voltado mais para a parte de serviço, mais para a parte de alimentação e colocação dessas lojas. Também, na sequência, monta a HBR3. A HBR3 é uma empresa voltada mais para a administração de edifícios corporativos. Monta também a HBR Malls, que é uma empresa voltada para a administração de shoppings. Então, eles possuem 4 shoppings administrados por eles, que é o de Mogi, de Urupema, o de Suzano e também de Olinda. E além disso, eles também têm praticamente um fundo imobiliário, que é o HBRH11, que também é voltado para a administração imobiliária. Então, a HBR Realty é uma empresa desmembrada da Elbor, justamente voltada agora para fazer toda essa parte de incorporação e administração de ativos imobiliários. E para que possamos entender, só para também ter uma noção, a HBR ela tem mais de 1.000 lojas administradas por ela. E além dessas 1.000 lojas, conta já com mais de 50 empreendimentos e está presente em 19 cidades espalhados aí pelo Brasil. Mas para que possamos entender como que está a situação da HBR, trouxe para vocês os balanços de 2020, 2021, 2022 e agora do primeiro semestre de 2023, já que o balanço do dia 30 de setembro ainda não foi publicado. Então, vamos trazer as últimas informações. Então, através dos números, vamos conhecer a HBR. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da HBR Realty S.A. e como falei para vocês, trouxe aqui toda uma base histórica desde o ano de 2020, para que possamos entender ano a ano o que vem acontecendo com a empresa. Começando lá por 2020, a empresa registrava no seu ativo 2.613 bilhões de reais, é tudo aquilo que faz parte do patrimônio da empresa. Agora, reparem aqui que dentro do ativo nós temos 2 grupos, que é o capital de giro, que é o ativo circulante, composto pelo dinheiro, contas a receber, outros valores a receber de curto prazo. No caso da empresa não há estoque, ela não tem um produto para vender, né? E nós temos o ativo não circulante, que é o capital fixo. E desse ativo não circulante, o valor mais significativo aqui da HBR, ela está justamente em investimentos. O que são esses investimentos? Aqui nós temos todas as aplicações de recursos que a empresa faz nos diversos imóveis que ela tem espalhados pelo Brasil. Então eles são tratados como investimentos para a empresa, que naturalmente é para gerar a receita e os resultados da empresa, que totalizavam lá em 2020 2.417. Portanto, de tudo que a empresa tinha lá em 2020, 92,5% eram investimentos, as participações que ela tem nos diversos imóveis que estão sendo administrados, incorporados e alocados pela empresa. Já na parte de capital de giro, nós temos um valor bem pequeno, 154 milhões de reais, 5,9% a representatividade do capital de giro em relação ao ativo total. A empresa fechou lá em 2020 com 115 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação, 18 milhões em contas a receber e 20 milhões aqui, geralmente nós temos os impostos a recuperar e outros valores a receber de curto prazo. Já em 2021, a empresa faz o IPO e aí ela pula para 3.768. E nisso ela amplia aqui o volume de investimentos que pula de 2.400 para 3 bilhões de reais.
Com o IPO, também nós temos uma entrada de recursos em caixa, que vai para 493 milhões, 28 milhões em contas a receber, e o capital de giro totaliza agora 567 milhões de reais. Entrando em 2022, a empresa pula agora para 4 bilhões 281, continua aumentando os seus investimentos aqui, tanto é que vai para 3 bilhões 735 e diminui o capital de giro que cai para 376 milhões, com uma redução do volume de dinheiro em caixa para 306 milhões e praticamente uma estabilidade no contas a receber. Fecha agora junho de 2023 com 4 bilhões 306, então praticamente estável em relação a dezembro. E o capital de giro 335 milhões, com uma queda no volume de dinheiro em caixa para 227 milhões e uma estabilidade aqui no contas a receber. Portanto, a empresa, depois do IPO, ela pula de 2.600 para 3.700 para 4.200, para praticamente 4.300 e vem manter uma estabilidade nesse primeiro semestre de 2023. Os recursos que são usados pela empresa, eles são de duas fontes. Capital próprio, que é o patrimônio líquido, 1 bilhão 363 com 52,2%, e capital de terceiros, 1 bilhão 250, 47,8%. Portanto, de tudo que a empresa tem, 47,8% é originado através de capital de terceiros, consequentemente, é um endividamento que a empresa terá que pagar no curto e no longo prazo. Já quando ela faz o IPO, ela pula aqui o capital próprio de 1 bilhão e 300 para 2 bilhões e 300. E o endividamento, mesmo assim, ele apresenta uma pequena elevação nominal, que vai para 1 bilhão 416, só que o peso da dívida agora, como a empresa ficou bem maior, o peso da dívida ficou menor, 37,6%. Já em 2022, o endividamento ele vai para 1 bilhão 808, com 42,2%, e se mantém estável agora nesse primeiro semestre com 1 bilhão 816, 42,2%. Então, esse crescimento todo que nós observamos aqui na empresa, parte é com a utilização de capital próprio através do IPO e parte também com a utilização de capitais de terceiros. Os resultados produzidos pela HBR em 2020, ela teve uma receita de 77 milhões, em 2021, 87 milhões, em 2022, 140 milhões, e agora até junho vem com uma receita de 76 milhões aproximadamente, o que nos dá aqui uma projeção de faturamento pelo menos 150 milhões de reais. O que chama atenção no caso da HBR é que aqui onde entram as despesas operacionais, porque ela tem um custo para prestar o serviço. E esse custo aqui ele tem um peso pequeno, 15,5, 16, 15,8, 16,8. E a despesa operacional, aqui a empresa ela registra os ajustes pela recuperabilidade no valor dos investimentos que ela tem. Então ela registra aqui com uma receita a valorização dos imóveis que ela tem, de ajuste de recuperabilidade do valor dos bens. Então, razão pela qual ela registra aqui só no ano de 2021 235 milhões, um valor bem superior ao seu faturamento. E com isso, os resultados da empresa, que lá em 2020 era um prejuízo de 27 milhões, em 2021 passou a ser um lucro de 180 milhões de reais. Em 2022, um lucro de 120 milhões de reais. E agora, nesse primeiro semestre de 2023, vem trabalhando aqui com prejuízo de 2 milhões 712. Então, uma grande parte dos ganhos obtidos pela empresa é justamente pela valorização dos seus imóveis. Olhando agora nesse quadro que eu trago para vocês, que é a situação financeira, para ver o quanto que a empresa tem de recursos para fazer frente à sua dívida. A liquidez geral, que mede a capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo, ele sai com índice muito baixinho, 0,15 centavos, lá em 2020. Com a IPO ele foi para 51 centavos, cai para 30 centavos e cai para 27 centavos. Para cada R$1 de dívida que ela terá que pagar, ela dispõe de apenas 27 centavos. Já na liquidez corrente, mede o dia a dia, ou o curto prazo da empresa. E a liquidez corrente ela sai com 0,61, aumenta para 2,39, cai para 1,20 e esse ano fecha com 1,17. Para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar ali no dia a dia, ela dispõe de R$1,17. Paga, tranquila a situação financeira da empresa, só que mostrando que é uma empresa que ela não trabalha com folga financeira, ela não trabalha com reservas financeiras que lhe deem uma folga nesse quesito aqui. Então ela trabalha com caixa bem ajustadinho em relação às suas obrigações.
Já nesse outro quadro aqui, nós temos o endividamento, tamanho e comportamento da dívida, que sai com 47,8, cai para 37,6, sobe para 42,2 e agora permanece estável em 42,2. De tudo que a empresa tem, ela deve 42,2%. Nesse outro quadro aqui, eu trago apenas os dois itens aqui de rentabilidade, que é a rentabilidade do ativo e a rentabilidade do PL. Até porque a margem líquida, como nós vimos há pouco na DRE, que ela vem lá com prejuízo lá em 2020, passa a ter um lucro em 2021 e 2022, só que esse lucro, como a gente já citou, é de ajuste contábil, então a razão pela qual eu trago apenas a rentabilidade do ativo, que lá em 2020 fechou negativo em 1%. Em 2021, 4,8% positivo, 2022, 2,8% positivo. Em relação a tudo que foi investido, a empresa gerou em 2022 um ganho de 2,8%. A rentabilidade do PL, que trata dos acionistas, quem tinha as ações da empresa, lá em 2020 perderam 2% em função do prejuízo. Já no ano de 2020, 7,70% a rentabilidade que os acionistas tiveram em função do lucro obtido pela empresa. E esse ano de 2022 fechou com 4,9%. E ao falarmos em acionistas, nesse quadro aqui eu trago alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação da HBR vale patrimonialmente, olha só, patrimonialmente ela vale 18,48. Isso quer dizer, se nós pegarmos tudo aquilo que está dentro do patrimônio, todos os imóveis da empresa, vendêssemos tudo, pagássemos as dívidas e dividíssemos esse valor entre os acionistas, caberia a cada ação R$ 18,48. Porém, hoje você compra uma ação da HBR por R$ 4,54. Então, repare que o valor de mercado dela está bem abaixo daquilo que ela efetivamente vale em termos de patrimônio, o que dá um deságio de 75% medido pelo PVP, preço por valor patrimonial, que fechou em 0,25. Lucro por ação dos últimos 12 meses, 62 centavos, o que dá uma rentabilidade para o acionista de 13,66%, com base no valor de mercado da ação hoje. Dividendos por ação. Não há histórico de distribuição de dividendos e a relação preço/lucro é de 7,32. Isso quer dizer o quê? Ao comprar as ações da empresa e ela mantendo os resultados que ela vem gerando, os acionistas levariam 7 anos, 7,3 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados. Free float, 27,24% das ações circulam livremente no mercado, fora da mão dos controladores, e o tag along é de 100%. Isso quer dizer que se a empresa for vendida, é garantido para os minoritários o mesmo tratamento que for dado aos majoritários. Nesse quadro aqui também aproveito e trago um gráfico extraído lá do Google com o comportamento do valor das ações da HBR desde o IPO ocorrido lá em janeiro de 2021. Quando a ação ela foi lançada no mercado com R$16,90. E ela ficou oscilando ali entre 16 e 17 reais durante 2021 e aí na sequência ela começa a cair. E quando ela cai, entra 2022 já sendo cotada num patamar bem mais baixo, R$ 7,20. Durante 2022 ela vai ainda caindo e chega no começo de 2023 com R$ 4,55. E desde então ela vem ali numa estabilidade, com uma pequena elevação ali praticamente em julho, indo para R$ 5,50, culminando com uma cotação no dia da gravação desse vídeo aqui, na faixa de R$ 4,54. Então, por aqui você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da HBR Realty SA. Tá, então, mais uma empresa analisada, HBR Realty SA, lá do Grupo Helbor. Conhecemos a história e vimos aí também como estão os números da empresa. E agradeço mais uma vez aí o pessoal que participa aqui do canal, nos mandando sugestões, nos mandando comentários, né? E participe, venha junto conosco também. É muito bom ter vocês conosco, é o que nos motiva a continuar nesse trabalho aqui. E toda essa parte dos números, todo esse conhecimento a respeito dos números, isso aqui você pode ver que ele é bastante fácil, bastante simples de entender os números, até porque os números, eles querem nos contar histórias e nós temos que entender o que eles querem nos contar, nós temos que ouvir o que os números querem nos dizer. E você pode aprender toda essa parte de interpretação e análise de balanço através dos nossos cursos lá na plataforma Hotmart, onde temos o curso de análise de balanço para investimentos de forma rápida, simples e descomplicada.
e com custo muito baixinho, e também temos o curso de Valuation, que você pode aprender a determinar o valor de uma empresa e, consequentemente, o valor justo de uma ação. Mas caso queira aprender presencialmente, aqui junto conosco, nós estaremos realizando o curso de Valuation no dia 17 de novembro, uma sexta-feira, das 19 às 22 horas, curso ao vivo, presencial, eu aqui, vocês aí, cara a cara, estaremos juntos repassando todos esses conhecimentos a respeito de Valuation. E um curso com toda a interatividade, onde você participa, envia pergunta no chat ou aqui no áudio também, manda as perguntas aí, a gente vai aprendendo junto, vai desenvolvendo todo esse conhecimento junto. E para se inscrever, já que as vagas são limitadas, é muito simples, basta entrar aqui nesse WhatsApp, manda mensagem que eu lhe encaminho, fechando a inscrição e já deixo uma vaguinha reservada para você. E o custo? Apenas R$40. Apenas R$40 para 3 horas de cursos sobre o Valuation com direito a todo o material de apoio e, naturalmente, estaremos juntos aqui durante essas 3 horas esclarecendo todas as dúvidas de vocês. E, então, estarei esperando vocês no dia 17 de novembro. Dito isso, bons investimentos para vocês.